Olá, estudante! Vamos à nossa revisão de conteúdos referente à disciplina de Estudos de Literatura Inglesa, semanas 3 e 4. Vamos lá? Explorar a vida e a obra de Edmund Spenser e do William Shakespeare é essencial para entender a evolução da literatura e da língua inglesa. Suas contribuições continuam a influenciar escritores, dramaturgos e amantes da língua inglesa em todo o mundo. Edmund Spenser é uma figura central na literatura inglesa renascentista. Ele nasceu em Londres por volta de 1552, estudou na Taylor's School e depois, não lembro bem o nome da college, mas foi em Cambridge que ele fez o bacharelado, um bacharelado em 1573 e um mestrado em 1576. São apenas informações curiosas aqui para que vocês tenham uma noção a respeito do tempo. Após a universidade, o Spenser trabalhou em várias posições, incluindo secretário e assistente para personalidades influentes da época, e na sequência, ele passou uma parte significativa de sua vida na Irlanda, onde atuou como funcionário público, casando-se com Elizabeth Boyle, em 1594. E isso inspirou muito dos seus sonetos, como a Moretti. A sua obra mais famosa é A Rainha das Fadas, que é um poema épico alegórico que celebra a vida da Rainha Elizabeth I e explora virtudes cavaleirescas. Originalmente, ele foi planejado para ter 12 livros, porém o Spenser completou apenas 6. Cada livro segue um cavaleiro que representa uma virtude específica. Já o soneto intitulado A Moretti é uma sequência de sonetos que documenta o seu cortejo e casamento com a Elizabeth Boyle. Este ciclo de sonetos é notável por seu tratamento inovador do amor e da beleza, diferenciando-se das tradições petrarquianas prevalentes da época. O Spenser ele é admirado por sua estrutura complexa e o uso de linguagem poética. Se formos analisar a importância dele para a literatura inglesa, o Spenser criou a estanza spenseriana. Essa métrica, intitulada por ele estanza spenseriana, foi utilizada em seu poema épico A Rainha das Fadas. Essa estanza spenseriana consistia em 9 versos com um esquema de rimas AB, AB, BC, BCC. Deixa eu repetir. AB, AB, BC, BCC. Esta forma influenciou poetas subsequentes, incluindo John Keats e o Lord Byron. Ele utilizou um estilo arcaico que dava um tom medieval em suas obras, diferenciando-as das produções contemporâneas. Então, as obras de Spenser são ricas em alegoria e simbolismo, frequentemente abordando temas políticos e morais. No poema da Rainha das Fadas é um exemplo claro, onde cada cavaleiro personifica uma virtude moral e a própria Rainha das Fadas simboliza a Rainha Elizabeth I. Então, o Spenser é visto como uma ponte entre a tradição medieval e a Renascença, incorporando elementos de ambos em suas obras. Poetas posteriores, como John Milton, Alexander Pope e os românticos, foram profundamente influenciados pelo estilo e pelos temas do Spenser. Então, ele é frequentemente chamado de o poeta dos poetas. O Spenser contribuiu para o desenvolvimento do soneto inglês, desviando-se das convenções que eu comentei anteriormente petrarquianas e explorando novos temas e formas. Seu ciclo de sonetos, o Moretti, é um exemplo significativo. Então, o Edmund Spenser ele é uma figura fundamental na história da literatura inglesa,
não apenas por suas contribuições estilísticas e estruturais, mas também por seu papel na construção da identidade literária inglesa. Suas obras continuam a ser estudadas e admiradas por sua profundidade alegórica, inovação poética e influência duradoura na tradição literária ocidental. Agora falaremos um pouco do William Shakespeare. Nascido em 1564, ele é amplamente reconhecido como um dos maiores dramaturgos e poetas de todos os tempos. No entanto, a sua vida antes de alcançar o sucesso com suas obras e peças de teatro permanece envolta em mistérios. Como eu comentei no início, o Shakespeare nasceu em 1564, filho de John Shakespeare, um próspero comerciante e oficial municipal, e Mary Arden, descendente de uma família rica. A família de Shakespeare fazia parte da classe média rural, desfrutando de certa estabilidade financeira. O Shakespeare frequentou a King's New School em Stratford, onde ele teria recebido uma educação básica em gramática, retórica, lógica e clássicos latinos. No entanto, ele não teve acesso às melhores instituições educacionais da época. Já o Ben Jonson, o seu contemporâneo, amigo, comentou que Shakespeare possuía pouco latim e menos ainda de grego, Quer dizer que ele conhecia muito pouco do latim e menos ainda do grego. Então, por volta de 1587, o Shakespeare mudou-se para Londres e esse período marca o início da sua carreira no teatro. Mas detalhes sobre a sua vida pessoal durante esses anos são escassos. Especula-se que ele tenha começado como ator antes de se tornar dramaturgo. Shakespeare começou a ganhar reconhecimento como ator e dramaturgo depois, quando suas primeiras peças, que datam do início dos anos de 1590, como Henrique VI, entre as mais antigas. Então, as obras do Shakespeare foram inicialmente publicadas de forma pirata, mas a sua fama cresceu com o tempo. Entre 1590 e 1613, ele escreveu cerca de 38 peças, 154 sonetos e 2 longos poemas narrativos. Durante a década mais produtiva do Shakespeare, ele escreveu muitas de suas obras mais conhecidas, como Hamlet, o Otelo, o Macbeth e o King Lear, Então, são peças que variavam entre comédias, tragédias e dramas históricos, abordando uma ampla gama de temas humanos. A genialidade do Shakespeare é frequentemente atribuída a uma combinação de talento inato e influências ambientais. As teorias sobre as fontes de sua inspiração são variadas, como, por exemplo, sua habilidade em captar a essência da natureza humana e traduzi-la em palavras é vista como um dom inato. Outros, mais pragmáticos, argumentam que o meio em que Shakespeare viveu e trabalhou moldou a sua genialidade. Londres, no final do século XVI e início do século XVII, era um caldeirão cultural e artístico, proporcionando a Shakespeare uma oportunidade de ricas influências. Apesar da vida de Shakespeare antes do seu sucesso ser pouco documentada, a combinação de seu talento natural e as influências de seu ambiente cultural em Londres desempenharam papéis cruciais em sua formação no gênio literário que conhecemos. Sua educação formal pode ter sido limitada, mas a sua observação perspicaz da vida e sua habilidade em traduzir isso em suas obras continuam a cativar e influenciar gerações. Apesar do sucesso, o Shakespeare não deu muita importância à publicação de suas obras. Naquela época, a publicação de peças teatrais não era uma prática comum entre os dramaturgos, e as peças de Shakespeare não foram exceção. Os manuscritos de suas obras eram frequentemente deixados aos cuidados dos gerentes de palco
dos teatros onde eram apresentadas. Por volta de 1611, Shakespeare se retirou da vida teatral ativa em Londres e voltou para Stratford. Ele havia adquirido uma considerável fortuna e várias propriedades, incluindo a New Place, uma das maiores residências da cidade. Em Stratford, Shakespeare levou uma vida mais sossegada, longe da agitação de Londres. Ele continuou a escrever algumas peças, mas em menor quantidade, colaborando ocasionalmente com outros dramaturgos. E um dado interessante: o Shakespeare morreu em 23 de abril de 1616, possivelmente no dia do seu aniversário de 52 anos. Que interessante, né? Morrer e nascer na mesma data. Ele foi sepultado na Igreja da Santíssima Trindade, também em Stratford, e embora o Shakespeare não tenha percebido a extensão de seu impacto durante a sua vida, as suas obras se tornaram algumas das mais importantes e influentes da literatura mundial. Suas peças exploram a condição humana com uma tal profundidade e universalidade que continuam a ressoar com públicos ao redor do mundo. Após a sua morte em 1623, seus amigos John e Henry Condell, dois colegas de Shakespeare, na Kingsman, publicaram o primeiro fólio, uma coletânea com 36 das peças de Shakespeare, e esse é um volume crucial para a preservação da obra do Shakespeare, pois sem ele, muitas peças poderiam ter sido perdidas. Naquela época, a aparente falta de interesse do Shakespeare em publicar suas obras pode ser vista como um reflexo de sua humildade ou como uma indicação de que ele não antecipava o impacto duradouro que suas obras teriam. Ele viveu e trabalhou em um período em que o teatro era uma forma popular de entretenimento, mas não necessariamente considerado como alta literatura. No entanto, a qualidade do seu trabalho e a profunda compreensão da natureza garantiram que ele fosse lembrado como o maior dramaturgo de todos os tempos. Shakespeare deixou um legado incomparável na literatura e suas obras continuam a ser estudadas, representadas e amadas séculos após a sua morte. Sua capacidade em criar personagens complexos e universos ricos, juntamente com a sua inventividade linguística, faz dele um autor eternamente relevante e uma figura central na história da literatura. As obras do Shakespeare são tradicionalmente divididas em 3 categorias principais: tragédias, comédias e peças históricas. Essas categorias abrangem uma variedade de subgêneros que refletem a complexidade e a diversidade da produção teatral do Shakespeare. A tragédia é um drama em que os personagens principais são levados a situações desesperadoras ou dominados por paixões intensas. Esses dramas são caracterizados por movimentos monumentais que evoluem rapidamente para um clímax, resultando em um final calamitoso que geralmente envolve morte ou desgraça. As tragédias do Shakespeare exploram temas universais como poder, ambição, ciúme e vingança. Dentre as principais tragédias de Shakespeare, podemos destacar Hamlet, em 1601, Otelo, em 1604, King Lear, em 1605 e Macbeth, em 1606. Já a comédia é um drama em que os personagens passam por situações engraçadas ou complicadas. Estes dramas são caracterizados por movimentos leves e frequentemente joviais, culminando em um final feliz. Então, as comédias de Shakespeare muitas vezes exploram temas de amor, identidade, mal-entendidos e são conhecidos por seus diálogos espirituosos e intrincadas tramas.
E a respeito das peças históricas, o drama histórico tem como objetivo retratar uma época ou personagem histórico. Essas peças podem ter elementos tanto de tragédia quanto de comédia. As peças históricas do Shakespeare geralmente focam em eventos e figuras da história inglesa, explorando temas de poder, legitimidade e conflito. Além das categorias principais, o drama inclui várias formas subordinadas que acrescentam variedade no teatro, como, por exemplo, a tragicomédia, o melodrama, o drama lírico, no caso a ópera, e a farsa. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A tragicomédia combina elementos de tragédia e comédia, frequentemente com um enredo sério que termina de forma feliz. O melodrama foca em apelos emocionais fortes e situações de tensão extrema. Já o drama lírico, a ópera, integra música e drama para criar uma experiência teatral intensa. E a farsa é uma forma de comédia que usa exageros e absurdos para provocar risos. A carreira de Shakespeare pode ser dividida em 4 fases distintas, cada uma caracterizada por uma evolução em seu estilo e abordagem temática. Desde as experimentações iniciais até a maturidade e escuridão de suas tragédias e, finalmente, suas últimas experimentações com tragicomédias e romances. Shakespeare deixou um legado duradouro na literatura mundial e suas obras continuam a ser estudadas, representadas e admiradas por sua profundidade, complexidade e beleza literária. A primeira fase, chamada de experimentação, até 1594, retrata a fase em que o Shakespeare explorou diferentes gêneros e técnicas. Suas obras desta época mostram uma experimentação com temas e estruturas dramáticas. Já na segunda fase, intitulada Evolução, por volta de 1595 até 1599, nesta fase, o Shakespeare começou a refinar as suas técnicas e a escrever algumas de suas peças mais conhecidas e aclamadas. Aqui nessa época, ele equilibra tragédias e comédias e começa a desenvolver personagens mais complexos. Já na terceira fase, considerada a fase da maturidade e escuridão, por volta de 1600 a 1608, nesta fase o Shakespeare produz obras mais profundas e sombrias. Suas tragédias desse período são marcadas por uma exploração intensa da condição humana e das complexidades morais. E por último, a quarta fase, chamada de fase das experimentações, por volta de 1608 até 1613, demonstram aqui, nesta fase, que o Shakespeare voltou-se para romances trágicos e tragicomédias, muitas vezes explorando temas como redenção e reconciliação. Ele também aqui nesta época colaborou com outros dramaturgos. Então, se fizéssemos um esquema comparativo entre os poemas do William Shakespeare e do Edmund Spenser, podemos dizer que o Shakespeare explora intensamente o amor romântico, a paixão e suas complicações. Frequentemente, reflete sobre a passagem do tempo, a beleza efêmera e a mortalidade. Ele investiga os aspectos mais profundos da condição humana, incluindo desejos, fraquezas e virtudes, e ainda aborda as contradições da vida, como o amor versus a razão e a beleza versus a decadência. Já o Spenser foca nas virtudes humanas e na moralidade, muitas vezes através de alegorias. Ele descreve um amor idealizado e platônico e frequentemente é associado à pureza e à divindade. Ele utiliza imagens da natureza e referências mitológicas para construir os seus poemas.
explora temas de patriotismo e dever, especialmente no contexto da Inglaterra elizabetana. Com relação à estrutura e à forma, fazendo uma comparação, o Shakespeare escreveu 154 sonetos, principalmente em 3 quartetos, seguidos por um dístico, AB-AB, CD-CD, EF-EF, GG. Ele utilizou amplamente o verso branco em seus dramas poéticos e utilizou frequentemente o dístico final para conclusões impactantes ou reflexões finais. Já o Spenser desenvolveu o soneto spenseriano, composto por 3 quartetos e um dístico, com a rima interligada AB-AB, BC-BC, CD-CD e E. E ele ainda empregou a estância spenseriana. Já com relação ao estilo e à linguagem de cada um, o Shakespeare, conhecido por sua linguagem rica e variada, faz uso frequente de metáforas, jogos de palavras e ambiguidades. Ele tem forte ênfase no realismo psicológico e na complexidade emocional das personagens. Usa imagética vívida e detalhada para explorar temas complexos. O Spenser, por sua vez, utiliza uma linguagem deliberadamente arcaica para evocar a antiguidade e o classicismo. Conhecido por sua musicalidade e ritmo fluente, especialmente na questão da estância spenseriana. Ele usa imagens alegóricas para transmitir lições morais e virtudes. E, por último, com relação à fluência e legado, o Shakespeare traz os seus poemas e peças que influenciaram profundamente a literatura ocidental e mundial. Muitas expressões de seus sonetos e peças são utilizadas até hoje na língua inglesa. Ele influenciou a literatura subsequente com sua exploração da complexidade emocional e da natureza humana. E o Spenser, considerado um dos fundadores da tradição poética inglesa, com seu trabalho A Rainha das Fadas, inspirou poetas posteriores como John Milton e os românticos. Suas obras são celebradas pelo forte senso de nacionalismo e identidade cultural inglesa. Então, uma comparação final entre os dois, podemos dizer que enquanto Shakespeare se concentra mais nas complexidades da condição humana e na mortalidade, o Spenser explora virtudes, moralidade e temas alegóricos. O Shakespeare é famoso por sonetos e pelo uso do verso branco, enquanto o Spenser é reconhecido por suas inovações na forma do soneto e na estância spenseriana. O Shakespeare é conhecido por sua linguagem variada e realismo psicológico, enquanto o Spenser destaca-se por sua linguagem arcaica e musicalidade. Ambos têm um impacto duradouro, mas o Shakespeare é frequentemente celebrado por sua influência universal e a complexidade emocional de suas obras, enquanto o Spenser é reverenciado como um pioneiro na poesia inglesa e por seu patriotismo. O que eles têm de semelhanças entre os sonetos spenserianos e shakespearianos, nós podemos dizer que ambos utilizam o metro iâmbico, possuem 3 estrofes de 4 linhas, os quartetos, são finalizados com um couplet, 2 linhas rimadas. O tema geralmente é resumido no couplet, de conclusão, e os 3 quartetos expressam ideias relacionadas ou exemplos. Então, tanto os sonetos spenserianos quanto os shakespearianos seguem uma estrutura rigorosa e utilizam o parâmetro iâmbico, mas diferem em seus esquemas de rimas e abordagem estilística. Enquanto o Spenser opta por um esquema de rimas mais interligado, o Shakespeare utiliza uma forma mais separada.
Ambos os formatos tiveram um impacto significativo na poesia inglesa e continuam a ser estudados e apreciados por suas contribuições à literatura. Ambas as produções possuem a mesma quantidade de versos e de estrofes, e o tema do poema geralmente é encontrado na conclusão. No entanto, o padrão de rima é diferente entre eles. Tanto nos sonetos do Shakespeare quanto no do Spenser, eles possuem 14 versos divididos em 4 estrofes. Nos sonetos shakespearianos, o esquema de rima é AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG, enquanto nos sonetos spenserianos é AB, AB, BC, BC, CD, CD, EE. O tema, a volta, geralmente é encontrada nos versos finais. E só por curiosidade, para que vocês saibam, o parâmetro iâmbico também é conhecido como um metro iâmbico. Ele é uma métrica poética utilizada na composição dos versos. Ele é caracterizado por uma sequência de sílabas que segue um padrão específico. Em termos mais simples, um iâmbico é uma unidade métrica, que consiste em 2 sílabas. Uma sílaba não acentuada, seguida por uma sílaba acentuada. Esse padrão cria um ritmo cadenciado que é agradável ao ouvido. E a utilização desse parâmetro iâmbico é uma ferramenta essencial na poesia inglesa, proporcionando ritmo, estrutura e musicalidade aos versos. O Renascimento foi esse movimento cultural e artístico que trouxe esses autores que nós acabamos de comentar, Ele se estendeu do século XIV ao final do século XVI, início do século XVII, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Este período foi caracterizado por um renovado interesse pela cultura clássica da Grécia e de Roma, e por uma ênfase no humanismo que valorizava o potencial humano e a realização pessoal. Então, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que teve início na Itália e se estendeu por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e impulsionado pela mudança econômica, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Na literatura, nós percebemos que o Renascimento foi um período de grande mudança e inovação. Surgiram os grandes sonetistas, os dramaturgos e os poetas, como nós vimos. O William Shakespeare, nascido em 1564, é o mais famoso de todos. Suas obras como Romeu e Julieta e o Hamlet continuam a influenciar escritores e leitores até hoje. O Edmund Spenser, que nós também vimos, contemporâneo do Shakespeare, também deixou a sua marca com seus grandes poemas, como o principal deles intitulado A Rainha das Fadas. Além disso, o Renascimento trouxe características marcantes para a cultura da época, como o racionalismo, o cientificismo, o individualismo, o antropocentrismo e o classicismo. Artistas como o Leonardo da Vinci, com sua genialidade e versatilidade, também contribuíram para esse período de florescimento artístico. O Renascimento deixou um legado duradouro que continua a inspirar e cativar pessoas em todo o mundo. As principais características do Renascimento são o foco no potencial humano e nas realizações individuais, com um interesse renovado pelos textos clássicos, a valorização e estudo das obras da antiguidade clássica, o desenvolvimento de novas técnicas e descobertas, impulsionadas por um espírito de investigação e curiosidade, e as inovações significativas nas artes visuais e literárias, com artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e escritores como Dante Alighieri e Petrarca.
William Shakespeare, que viveu de 1564 a 1616, foi um dos muitos autores que absorveram as influências do Renascimento. As suas obras refletem essa complexidade humana, o potencial de grandeza e a fraqueza moral, temas comuns na literatura renascentista. Hamlet é frequentemente considerada uma tragédia moderna. Escrito entre o final do século XVI e início do século XVII, este drama reflete as mudanças culturais e sociais do período e se destaca por suas profundas reflexões sobre a condição humana. Dentro das características da tragédia moderna, nós podemos ressaltar que as personagens possuem uma profundidade psicológica, revelando conflitos internos e dilemas morais. O Hamlet é um exemplo perfeito disso, porque o seu protagonista é um dos personagens mais complexos de Shakespeare, marcado por introspecção e indecisão. Diferente da tragédia clássica, onde o bem e o mal são bem delineados, a tragédia moderna apresenta personagens e situações moralmente ambíguas. Então, enquanto as tragédias clássicas frequentemente exploravam o destino e a intervenção divina, as tragédias modernas concentram-se nas ações e escolhas individuais, destacando a responsabilidade pessoal. Temas como a morte, o sentido da vida e a condição humana são centrais. No Hamlet, a famosa questão ser ou não ser encapsula a dúvida existencial do protagonista. No Hamlet, embora seja uma tragédia moderna, ele é profundamente influenciado pelo Renascimento. O foco do Hamlet como um indivíduo complexo reflete o interesse renascentista pela individualidade e pelo potencial humano. A peça contém inúmeras alusões à mitologia e literatura clássicas, alinhando-se com o renascimento cultural da antiguidade. As meditações do Hamlet sobre a vida e a morte ecoam as filosofias humanistas e existenciais emergentes durante o período do Renascimento. Então, compreender o Renascimento e suas características é essencial para apreciar a profundidade e a inovação do Hamlet, como uma tragédia moderna. Shakespeare, ao incorporar esses elementos renascentistas e ao explorar temas contemporâneos, criou uma obra que transcende o seu tempo, oferecendo uma reflexão atemporal sobre a condição humana. É verdade que o Hamlet é frequentemente considerado uma tragédia de vingança, mas com uma reviravolta interessante. O protagonista, Hamlet, passa a maior parte da peça contemplando a vingança em vez de agir diretamente. A sua indecisão e a incapacidade de matar o assassino do seu pai, Cláudio, impulsionam a trama. Comparado a outros personagens, a vingança do Hamlet é ineficaz. No entanto, Shakespeare usa esse atraso para explorar a complexidade emocional e psicológica do personagem. O famoso solilóquio Ser ou Não Ser reflete essa luta interna. A vingança acaba sendo quase uma reflexão tardia, mas é fundamental para a história. O solilóquio mais famoso do Hamlet, Ser ou Não Ser, eis a questão. Se é mais nobre na mente sofrer as fundas e flechas da fortuna ultrajante, ou pegar em armas contra um mar de problemas e, opondo-se, acabar com eles. Um solilóquio é um discurso em voz alta no qual uma pessoa reflete ou expressa seus pensamentos, motivações ou planos internos. Geralmente, é realizado de uma forma solitária, sem interlocutores, permitindo que o público acesse o mundo interior da personagem. Um exemplo famoso é esse solilóquio do Hamlet na peça do Shakespeare, onde ele pondera: ser ou não ser, eis a questão. Diferente do monólogo, em que o personagem se dirige ao público ou leitor, o solilóquio é um diálogo consigo mesmo,
expresso em voz alta. Ambos os termos compartilham a característica de serem discursos unilaterais, sem diálogo entre duas ou mais pessoas. Além do próprio Hamlet, há outros personagens cruciais na tragédia do Shakespeare, como, por exemplo, o Claudius, que é o tio do Hamlet e antagonista da peça. O Claudius é um político calculista, movido por ambição e desejo de poder, e, apesar disso, ele demonstra sinais de culpa e sentimentos humanos genuínos, especialmente em relação à rainha Gertrude. A Gertrude é a mãe do Hamlet, recentemente casada com Claudius. Gertrude ama profundamente Hamlet, mas é uma mulher superficial e fraca, mais preocupada com o afeto e com o status do que com a retidão moral ou a verdade. O Polônios, ele é um lorde camareiro da corte de Claudius, um homem pomposo e ardiloso. Ele é o pai de Laertes e Ofélia. Ofélia é a filha do Polônios. Ela é uma bela jovem por quem o Hamlet nutre sentimentos. Ela é doce e inocente, mas depende dos homens para ditar o seu comportamento. E ela acaba sendo vítima das tramas de Polônios e sofre uma trágica morte. Laertes, filho de Polônios e irmão de Ofélia, é apaixonado e impulsivo, servindo como um contraponto ao reflexivo Hamlet. O fantasma, que é o espectro do falecido pai do Hamlet, o fantasma alega ter sido assassinado por Claudius e instiga o Hamlet a vingá-lo. No entanto, sua verdadeira natureza permanece ambígua e Hamlet questiona se ele foi enviado para enganá-lo. O Horatio, que é amigo próximo do Hamlet, que estudou com o príncipe na universidade, ele é leal e prestativo e durante toda a peça ele sobrevive para contar a história do Hamlet após a sua morte. Temos ainda, por último e não menos importante, o Fortinbras, que é um jovem príncipe da Noruega, cujo pai, também chamado de Fortinbras, foi morto pelo pai do Hamlet, também chamado de Hamlet. Ele deseja atacar a Dinamarca para vingar a honra do seu pai, tornando-se outro contraponto para o príncipe Hamlet. Então, com personagens tão complexos do ponto de vista psicológico e com temas tão intensamente debatidos como a morte, não é à toa que o Hamlet, do Shakespeare, tornou-se um clássico, inspirando as pessoas mais distintas ao longo do tempo e em diferentes cantos do mundo. O enredo pode estar situado na Dinamarca de séculos atrás, mas esse é apenas um pano de fundo para a encenação de dramas universais.